Fala pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui no Lapidação Podcast. Eu estou aqui hoje com essa dupla da pesada, essa dupla que também são legendários. E primeiramente é uma honra, uma satisfação estar com você, Anderson, estar com você, Marcel. É muito importante ter essa troca com vocês. Quero deixar com vocês esse começo, essa palavra, para que a gente dê início aqui do nosso bate-papo. Olá, tudo bem, Jonathan? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo aí a gente aí pelo YouTube, nos canais aqui. Agradecer também o Marcel, que veio lá de Blumenau, também é um legendário. E é uma honra estar aqui com você no Lapidação, para a gente falar um pouquinho de comunicação, de negócio, de business, de oratória, de tráfego pago, de marketing. É um mundo que me encanta muito e sempre estar com vocês a gente está aprendendo muito. Perfeito. Boa tarde, Jonathan. Boa noite, bom dia também, né? A gente não sabe que horas que você está assistindo esse episódio, mas é uma honra estar nessa mesa aqui, rodeada de monstros aqui da oratória aqui do meu lado, com o Anderson, que é um cara incrível. O Jonathan já conheço e trilhamos uma trajetória juntos. Tenho certeza que vai sair muita coisa produtiva daqui. Estou ansioso para a gente começar a falar aí dos principais assuntos, Jonathan. O que tu tem para nós, cara? Que bacana. Hoje nós vamos estar abordando sobre vendas, sobre comunicação e sobre tráfego pago, estratégias digitais. E vamos estar com essas duas feras, com essas duas referências do setor, um da comunicação e oratória, o outro de tráfego e inteligência digital, podemos chamar assim. E quero fazer as devidas as apresentações do Anderson. O Anderson, ele é marido da Monique, pai da Isabela, da Yasmin, da Lara, tem mais de 22 anos de trajetória na comunicação, foi repórter e apresentador na Globo e na Record. Hoje ele é referência como palestrante, mentor de comunicação e oratória. É treinador de equipes que buscam alta performance. Foram milhares de vidas e empresas já impactadas, provocadas e lapidadas, e hoje ele é CEO da Talkup Comunicação. Marcel, ele é pai do Cauã e é noivo da Viviane, um estrategista digital com resultados que já geraram mais de 150 milhões de reais de resultados para seus clientes, criador do motor de vendas e um parceiro de longa data, um precioso. Ele é CEO da Digital Concept durante 8 anos e também CMO da Equant Educação e Expansão. Se isso já não fosse o bastante, ele também é o cara da inteligência artificial. Então, pessoal, eu vou começar com uma pergunta que vai ficar aberta aos dois. Vamos começar pela ordem alfabética, vamos começar pelo Anderson, que eu trago que são as perguntas lapidantes. É uma pergunta antes de a gente, de fato, entrar no tema, né? Que essa pergunta é: o que você teve de deixar de morrer, Anderson, para que esse Anderson, essa versão atual, esteja aqui falando conosco? O que você teve que deixar lá atrás? Murmuração. Murmuração. Parar de murmurar, parar de reclamar. Eu era um cara muito reclamão. A montanha ajuda muito a gente nesse processo. Mas, sem dúvida, o primeiro passo foi reclamar. Eu era um cara que reclamava por muito pouco e por quase tudo. Perdi a paciência muito rápido. Então, o que eu aprendi, que eu tive que deixar para trás, sem dúvida, no top one, foi a murmuração, a reclamação. E depois um cara ser mais paciente. Saber que tem os processos que precisam acontecer, que precisa passar pelo processo de lapidação, porque é do feitio do ser humano querer plantar e no dia seguinte já querer colher. A gente somos muito ansiosos por isso. Só que a gente tem que entender que a gente planta, a gente tem que regar, a gente tem que pôr na sombra, tem que tirar da sombra, tem que trocar de vaso, tem que pôr adubo, tem que tirar adubo, até florescer e dar fruto. E que esse crescimento é divino, não é nosso. Esse crescimento é divino. É mais espiritual do que físico. Perfeito, perfeito, perfeito. E Marcel, você, o que você teve de deixar de morrer lá atrás ou enterrar, sepultar? Porque isso é lapidação, é lápide. O que você teve que lapidar lá atrás para que essa nova versão pudesse estar aqui conosco hoje, falando conosco? Cara, essa pergunta ela é muito boa porque ela é um processo contínuo, né? Então tem várias fases que Perfeito. A gente vai deixando pedaços para trás, escamas para trás, né? Mas o que me primeiro veio à cabeça, que foi uma grande virada de chave para mim, foi o aprender a dizer não. Aprender a dizer não, e o que é o foco, né? Foco é você dizer não, não é você focar em alguma coisa, você dizer não para todas as outras. É quando foi o que deu o shift na minha carreira, assim. Eu tava seguindo uma carreira que, cara, espiritualmente vazia, financeiramente vazia, perseguindo sonhos que eram
não meus, e foi muito duro para mim dizer não para isso, né? Então eu venho de toda uma trajetória que me ensinou muito, mas chegou um momento que eu entendia um chamado dentro de mim e falar, cara, esse não é o teu lugar. E aquilo me puxava, né? Então foi muito difícil, foi uma morte do velho eu dizer não para aquela antiga carreira e voltar a me dedicar a um chamado que eu tinha dentro de mim, que era, cara, eu preciso resolver esse problema no mercado. Eu identifiquei um problema no mercado e eu senti que eu tinha que resolver aquilo. E aí eu comecei a estudar isso e me dedicar a dizer não para todo o resto. E foi um processo que durou pelo menos uns 2 anos, assim. Então foi muito difícil essa primeira etapa, talvez, da minha vida profissional atual, de lapidação. E depois vieram várias, é que eu super me identifiquei com o Anderson, né, quando fala do murmurar. Eu acho que isso é um mal do ser humano. Já desde Moisés, né, a gente tinha aquele lidar com a raiva e com a ansiedade. Eu também tive muito esse problema na minha vida. Vi muito isso dentro de casa. E acho que a gente acredita que tudo é espiritual, né? A gente tá falando de irmãos legendários aqui, a gente sabe que o Jonathan é alinhado também com esse pensamento. Tudo acontece no mundo espiritual. E quando a gente deixa essa camada para trás e passa a acreditar, a agradecer pelo que você tem, ao invés de murmurar pelo que muitas vezes você tem, né? Que é uma bênção, também foi uma grande virada de chave na minha vida pessoal e, consequentemente, profissional. Que bacana. Bacana, e eu pego o gancho do que você trouxe de aprender a dizer não. Eu sempre digo, inclusive para minhas filhas, eu gosto de trabalhar bastante com elas, tanto com as minhas filhas, com a minha esposa, e também dentro da minha empresa, né, dos negócios que eu estou à frente, que é para cada sim que nós damos, né, quando eu dou um sim pro Anderson, como vocês deram um sim para estar aqui agora, nesse momento a gente está fazendo essa troca, foram vários nãos que com certeza a gente deu. Um não para alguma reunião de alinhamento interno, um não para uma reunião de venda, mas porque cada um aqui está comprometido em doar parte daquilo que carrega, para que essa parte seja, quem sabe, uma centelha de transformação na vida de alguém que esteja aqui ouvindo. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a Equant, porque a missão do nosso negócio está muito atrelada a impactar vidas. A nossa missão está totalmente atrelada em multiplicar vidas e empresas comprometidas com as futuras gerações. Então, isso que a gente faz aqui hoje é um seeding, né? É uma semeadura. Né? A gente vai dividindo o que nós temos da nossa experiência, da nossa história, e eu falo das nossas cicatrizes, né, porque são as nossas cicatrizes que deixam marcas nos outros. É através delas que a gente tem oportunidade de tocar a vida de outras pessoas. Muitas das vezes a gente quer mostrar os nossos êxitos, os nossos sucessos, mas não é o sucesso que de fato tem o poder de tocar na vida de um próximo. Eu falo muito de a gente conseguir ter influência sobre a vida de um filho ou de um liderado. Ele é muito mais fácil eu reconhecer que eu já errei naquele ponto, que eu já me machuquei naquele ponto, do que se eu ficar ali querendo me mostrar como super-herói. Né? Existe um distanciamento. Então, quando a gente se faz vulnerável, é que a gente tem a oportunidade de fato de influenciar e de haver alguma interferência para uma fagulha de transformação de fato, né? De lapidação. Então, Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta focado em comunicação que vende. E essa pergunta vem bem a calhar com você, que é: o que é mais importante na comunicação nas vendas? É falar bem ou ouvir certo? Depende. Tudo depende do depende. Perfeito. A gente tem que praticar a oratório tanto quanto a escutatória. Eu brinco até às vezes com os alunos aqui da Talcup que a próxima escola que eu vou abrir é a escola de escutatória. Porque o vendedor, ele é muito ansioso. Ele quer falar muito, ele quer falar de si, ele quer falar do seu produto, do seu serviço, do que ele é capaz de fazer e realizar. E a gente tem muito essa ansiedade, acaba transmitindo na fala. O coração fala, a boca fala que o coração tá cheio. Então a gente acaba jorrando isso para as pessoas ou pro cliente. E a gente esquece o básico, que é ouvir. Você só vai falar bem se ouvir bem. Como que eu falo depende? Porque tem um momento de você ouvir e tem um momento de você falar. Perfeito. Tem que só falar bem, tem que só ouvir muito. Depende, tem gente que é monossilábica. Você faz uma pergunta, ela fala sim e não. E você vai ficar ouvindo? O quê? Que não tem mais. Tem gente que você faz uma pergunta e ela conta a árvore genealógica dela inteira. E aí que é o momento de você ouvir, parar e ouvir. Então tem pessoas que você tem que falar um pouco mais. E tudo depende de quem? De você? Não. De quem você tá, com quem você está conversando.
Jonathan e Marcel, a comunicação, e seja ela no digital, ao vivo, presencial, palestra, ela é sempre pro outro. Nunca é para você. Então, se é pro outro, eu tenho que adaptar a minha comunicação a quem? A mim ou ao outro? Ao outro. Porque se fosse para você, você ficaria em casa, na frente do espelho, falando com você próprio. E não é pro outro. Então, eu tenho que ser flexível. Se o outro gosta de falar, e eu tenho momento, eu tenho tempo, eu tenho a escutatória ativa, eu vou coletar muitas informações, muitos dados. E dados é dinheiro. Dado no vuro. Exatamente. Se a outra pessoa é mais monossilábica, fala menos, eu tenho que ter esse jogo de cintura para fazer as perguntas certas, para falar, para abrir a boca. Mas sempre assim. Por isso que eu falo, depende. Depende de quem? De quem está na sua frente. Da pessoa, do ser humano. Não é você mudar a sua essência, deixar deixar de ser quem você é. Mas é você pegar o que você tem e entregar de forma diferente. Não como você gostaria de entregar, mas como a outra pessoa merece ouvir. Isso é adaptabilidade. Adaptabilidade. Né? Tipo, tu se adaptar, porque comunicação, isso eu acho que eu aprendi contigo uma vez, que tu me falou que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Isso. Né? Então, a maioria das pessoas, inclusive eu já fui essa pessoa, e a gente tem que ter a constante vigilância para não ser essa pessoa, de que o que eu comunico não é de fato o que eu estou falando, né? A minha preocupação não é, eu falei X para o Anderson, é será se o Anderson entendeu esse X? Por isso que é tão importante, às vezes, quando a gente está falando com um filho, com uma esposa, com um liderado, comunicar e fazer com que essa pessoa confirme essa comunicação, né? O que você entendeu? Isso aí. Mas a gente está tão acelerado que a gente transfere algo achando que essa pessoa entendeu, porque a gente está comunicando da forma que faz sentido para nós, e é canal, né? Isso. Eu falo que nós temos canais de frequência, né? Às vezes eu pego pessoa como o Marcel aqui, da forma que eu comunico, o Marcel entende. Mas da forma que às vezes eu vou comunicar com você, você não vai entender. Então por isso que eu digo que a atenção plena no que está se fazendo é a chave do negócio. Escutatória. Eu ter atenção em você, né? Eu ter atenção no Marcel, eu entender de fato como você se comunica, como você interpreta aquilo, o tempo de processar aquilo também. Né? Então acho que isso é bem bacana. Tem um livro até, Jonathan, permita-me deixar para os seus telespectadores, é um livro muito bom que fala sobre essa adaptabilidade que você se referiu. Ser flexível na comunicação, saber ouvir o outro, saber entender. É um livro que mudou a minha história como comunicador. Já quero anotar aqui. Um livro que eu já li ele umas 3 vezes. E é um livro que eu recomendo para todos os alunos, eu recomendo nas palestras. É um livro que fala 100% de comunicação. E esse suspense ele é estratégico para o corte que vai sair. Perfeito. O livro chama-se O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Eu tenho esse livro, eu já li esse livro por inteiro, e eu confesso para você que tem muita situação dentro da comunicação ali que eu preciso revisitar, porque eu acho que ainda eu não tinha maturidade suficiente naquele período que eu li. Legal. Tá, porque eu acho que um livro é isso, né? É isso. O momento que você... Circunstâncias. Cada vez que você lê ele, você pega isso aqui, ó, que tá aqui, isso aqui é do livro. Legal. Isso aqui é do livro. É sobre... Ele fala muito sobre a alimentação, né? Isso. Sobre o que você deve misturar na sua refeição, do que você nunca jamais deve fazer para que o teu corpo, ele de fato entregue o máximo em resposta física, o máximo de extração de capacidade mental, né? Tá muito Isso aqui é fruto do livro. Exatamente. Mas... tudo tem momentos que a gente está mais apto, né, mais receptivo para processar, e da comunicação em si, confesso que teve algumas situações que eu creio que eu não estava no momento, na hora que eu li o livro. Mas eu tenho boas anotações lá, que eu creio que é até bacana o que você trouxe, porque vai ser um convite para agora, quando eu voltar, durante essa semana, eu revisitar essas anotações. Legal. Mensagem principal do livro é comunicação, um livro que fala de PNL, programação neurolinguística, e a mensagem principal é essa. O bom comunicador é flexível. Ele se adapta à comunicação do outro, das outras pessoas. É um livro denso. É um livro bem denso, porque ele traz uma perspectiva de comunicação... É mais do que 360, né? Isso. Eu acho que, sei lá, se eu posso arriscar, é uns 720, assim, ó, porque dá umas 2 voltas na tua cabeça, assim, é muito bacana. E vamos trazer, para a gente buscar, explorar
a tua expertise também, Marcel, que é trazer sobre tráfego, tecnologia e verdade. Por que tráfego não salva um produto mal posicionado? Ah, boa, cara. Essa é o dilema de todo mundo, né? Hoje todo mundo... O tráfego pago, hoje já... Acha que é colocar o dinheiro lá e o negócio vai funcionar. Cara, quando eu comecei a fazer tráfego pago, eu tinha que explicar que tráfego não era tráfego de drogas, né? Então a gente falava, pô, tem que gerar lista, cara, tem que gerar uma lista. Eu falava a palavra tráfego. Isso não faz muito tempo, né? A DC tem 8 anos. Então hoje, rapidamente cresceu, né? Se popularizou aí a questão do tráfego pago, até pelos resultados que se obtém, e com tudo, o que é ótimo, né? É muito bom para o mercado da comunicação essa popularização, mas com toda a popularização, não sei se vocês concordam comigo, vem a inconsciência sobre as coisas, né? Então hoje, com a popularização do tráfego pago, o que acontece? O cara acha que contratou um gestor de tráfego, apertou um botão e chove dinheiro na conta dele, né? Não importa que você tá lá. Então, o gestor de tráfego é bom, eu vou vender. Se não, o gestor de tráfego é ruim, eu não vou vender. E tudo é culpa do tráfego. E tudo é culpa do tráfego. O cara não vendeu lá na ponta, o cliente chegou pra ele atendeu e falou, lead ruim. Culpa do tráfego. E aí, cara, eu explorei muito um gancho, cara, quando começou a ficar muito famoso o negócio do tráfego pago, né? Que antes eu tinha que falar gestão de mídias, performance, né? Que no mundo da comunicação já era conhecido. Eu explorei muito um gancho que fala isso, né? Eu tinha um anúncio que rodou muito assim nas minhas mídias, eu gerei muito lead com isso, fechei vários contratos. Falava assim, gestão de tráfego não funciona. Cara, eu sou um gestor de tráfego, né? Eu sou especialista em tráfego pago, copy e vendas. E eu falava isso no vídeo, cara. Tinha uma headline bem grande, gestor de tráfego não funciona. Eu falei, como assim, Marcel, o gestor de tráfego não funciona? Exatamente, você não é um gestor de tráfego, está falando que não funciona? Eu falo, exatamente, a gestão de tráfego não funciona sozinha, né? O tráfego nada mais dentro da nossa metodologia, como você mencionou, metodologia motor de vendas, que é o meu framework de pensamento, tudo que eu faço a nível de comunicação e desempenho digital, eu faço dentro desse framework, são as 5 alavancas, a gente fala em posicionamento é a primeira alavanca, tráfego é a segunda alavanca, o engajamento, que não tem nada a ver com like no Instagram, é a terceira alavanca. O engajamento é a percepção de valor que o cara tem de ti, legal, né? Legal. Seja onde for. Então, se ele for para um WhatsApp, como é que você vai atender no WhatsApp? Bacana. Como é que você vai elevar a régua de valor? É percepção de valor, isso é engajamento. E várias técnicas você tem para isso, né? Depois a conversão, a venda propriamente dita, você engajou, quando o cara está engajado, percebeu o valor em ti, Você sabe o que é a conversão? Ontem eu falei sobre isso, que um bom vendedor, né, que na minha visão a gestão de tráfego é fazer parte da venda. Exato. Né? Tu faz a aquisição daquela oportunidade, tu gera atenção, tu desperta um certo interesse, tu gera um desejo e tu chama ele para uma ação. E aí existe a construção da pessoa que vai fazer aquela venda, que vai fazer aquele atendimento e quer transformar uma conversa numa conversão. Exatamente. Né? Mas no tempo certo. Exatamente. Né? E não é uma conversinha fiada. Eu sempre falo, né, que o vendedor, o bom de papo, não é o cara que vende. Aí eu falo que é menos conversinha e mais conversão. E quando eu falo menos conversinha e mais conversão, não significa que você não tem que se relacionar com o seu cliente, mas de fato fazer as perguntas certas para que você entenda as reais motivações de compra daquela pessoa, para que você seja objetivo e seja cirúrgico, ou seja, sejam flechas, que é precisão na hora de uma chamada de ação. Né? E aí gerar o máximo de conversão daquela oportunidade sempre. E essas perguntas que você está se referindo, aproveitando o gancho até do que a gente estava falando antes, eu já vou voltar na questão do tráfego, porque tem tudo a ver com isso, tá? Eu vou responder dessa forma. Tanto a adaptabilidade da comunicação, né, quanto as perguntas que você faz, a capacidade de escutatória, pré-oratória na comunicação e vendas, tudo isso está naquela etapa de engajamento. Porque quando você vai comunicar bem, vai adaptar a tua comunicação, você está engajando, a pessoa está percebendo valor. Opa, esse cara está preocupado comigo? Legal. Esse cara está preocupado comigo. Ele está tentando resolver o meu problema e não o dele. Isso é engajamento, percepção de valor. Aí a gente chega nessa... É tu colocar o interesse do próximo antes do seu. Exatamente. Até já dando um gancho concordando com o Anderson aqui na questão da comunicação e vendas. Que está na quarta alavanca, que eu chamo, que é o engajamento. Depois você vem para... para a terceira alavanca, que é o engajamento. Depois você tem a conversão. A conversão é fechamento de negócio. Então o cara tá engajado, você faz a conversão. E tem a quinta alavanca do método. Qual que é essa quinta? A retenção, que é onde está o maior poder de escala. Fidelização de cliente. Perfeito. Então o que acontece? Você faz uma boa entrega, você encanta o teu cliente,
naturalmente já vem, você vai alavancar a tua retenção, você vai ter novas indicações, você vai vender mais para o mesmo cliente, vai vender por mais valor. Então, assim, veja bem, por isso que eu falo que a gestão, nesse anúncio provocativo, eu trazia essa cópia do gestor de tráfego não funciona, porque a gestão de tráfego, ela é uma das 5 alavancas que tornam um negócio escalável, previsível, um crescimento ordenado, vamos dizer assim. Perfeito. Sozinho, ele não funciona. Então, assim, se eu pegar lá e começar a apertar o botão e tal, cara, se tu não tiver uma boa oferta, não ter um bom posicionamento alinhado, pode ser muito bom, mas se o teu engajamento também não estiver funcionando, daqui a pouco você tem um baita de um posicionamento, que a gente tem uma marca bacana e tal, educar, expandir, inspirar, gerei interesse, trouxe o lead, começou lá e o cara vem com... E aí, como eu posso te ajudar? Demora para responder. Sim. Não envolve, né? Não tem um envolvimento na comunicação, que é etapa pós. Né? Exatamente. O que acontece com o tráfego? Jogo no lixo, irmão. Não fez um follow-up com aquele lead, não teve um acompanhamento, não tratou ele como um ser humano, tratou ele como um lead, sim, como um número no pipe, né? Não houve aquele genuíno interesse de a qualificação que a gente chama nas vendas, nada mais é do que entender a dor do cara para você poder resolver de forma personalizada. E é ali que tá eu acho que tá a grande sacada da comunicação em venda. Então, assim, se essa engrenagem toda não estiver funcionando, o tráfego não vai adiantar de nada. Eu posso te entupir de lead, né? Eu costumo falar que lead não paga boleto. Essa é a regra máxima que a gente tem lá no DC. Lead não paga boleto. A gente quer saber se, assim, ó, tá engajando, tá gerando oportunidade a partir dos leads, tá? E tá convertendo. Se não tá, por quê? Então, a gente tem que olhar o sistema, a tua engenharia de vendas, que é o que nós chamamos de motor de vendas como um todo. Você tem que olhar para o posicionamento. Será que o posicionamento está atraindo o lead certo? Será que o tráfego, aí sim, o tráfego, basicamente tráfego, isso é um outro paradigma, assim, uma crença popular do tráfego, que é muito comum. O cara achar que, você vai colocar a segmentação certa, vai impactar a pessoa certa. Não, isso não é assim que acontece necessariamente. A segmentação, ela determina, falando um pouco técnico agora, né? A segmentação, ela determina volume e não qualidade de lead. Uhum. Mas, tá vindo lead ruim para mim porque você não tá fazendo a segmentação adequada. E o que vai definir essa qualidade? O posicionamento, a comunicação. Que é o que vai gerar atração. Exatamente. Do público certo. A oferta, o que tá no anúncio, né? Então o que você está falando, vou dar um exemplo aqui, daqui a pouco a gente tem vários exemplos, a gente já tem diferentes nichos, eu vou falar de um exemplo imobiliário que é muito comum. O cara estava fazendo um lançamento imobiliário de um baita de um apartamento com alto acabamento, padrão de luxo e tal, mas tinha uma condição muito diferenciada, né? Então, tinha uma condição de entrada muito boa, uma condição de parcelamento muito boa, assim, fora do comum no mercado, né? Uhum. Então, o cara a gente lançou essa campanha e o que aconteceu? Trouxe muitos leads, um volume imenso de leads com menor poder aquisitivo. Claro. Tá barato, né? Então, quer dizer, eu tô comunicando pro pessoal que bom, eu posso pagar por isso e tal. Não veio o lead ideal, porque a comunicação, a oferta não estava ajustada para o público, não tinha nada a ver com a segmentação, entendeu? Então, se a tua comunicação, o conteúdo define audiência e segmentação define volume. São as duas máximas que eu gosto de trabalhar. Então a segmentação, ela vai por exemplo, como você vai segmentar a tua campanha, ela vai determinar mais o teu custo do teu lead, ou o volume de leads que eu vou conseguir gerar com aquele orçamento para você, do que a qualidade. Bacana. A qualidade, ela vai estar ligada no conteúdo que você vai estar desenvolvendo. Não está atraindo o perfil certo pro meu Instagram. Sim. A gente tem que olhar para tua linha editorial. Será que na maioria das vezes é isso? É lógico que você também tem um acerto, uma sinergia entre a segmentação e a comunicação, mas em linhas gerais a gente pode deixar esse insight aí para segmentação define volume. Legal. E o conteúdo define audiência. Eu vou voltar... Até uma equação, né? É uma equação. Eu digo que é uma obra de arte, né? É uma construção, é um projeto, na verdade, como na engenharia, que os processos, como num todo, como até na própria venda, precisa ser respeitado, né? A venda também, uma vez que a gente atrai um cliente, vamos dizer que a oferta esteja alinhada, a segmentação esteja alinhada, eu atraí o perfil ideal,
Mas se o meu SDR ou se o meu vendedor recebe essa oportunidade e ele não tem uma singularidade daquela comunicação, que ele não é uma extensão daquilo, às vezes é um ruído. Todo ruído é um espaço de quebra de oportunidade. Né? Então, eu falo que todo um processo comercial que vai desde a estratégia digital para atrair esse público, da parte de comunicação, de perguntas chaves, de escutatória, de ouvir esse cliente, de saber se comunicar, gerar raporte, de gerar percepção de valor, encantar aquele cliente, antes de estar fazendo oferta, antes de estar, às vezes, apresentando solução, tudo isso existe o tempo certo. Legal. E a atenção aplicada certa também para isso, né? Porque tu precisa manter uma atenção. Eu falo que o momento da venda precisa ver papergia, que é a participação, a presença naquele momento, é a permissão de você se fazer autoridade naquele momento, naquele assunto, porque isso é uma outra situação de mentalidade. Nós brasileiros, a gente enfrenta muito o pensamento limitante, né, medíocre, de que a gente gosta de se diminuir. Porque ser humilde é bom. Humildade não é eu pensar menos de mim, é pensar mais no próximo. Então é um ato de humildade eu querer servir o meu cliente com excelência, com tudo que eu tenho para entregar, não guardar nada para depois. Então, é eu ser humilde, eu construir uma autoridade para que eu consiga influenciar o meu cliente de fato a tomar a melhor decisão, que é de fato fazer o investimento ou a aquisição da minha solução. Sabendo, claro, que eu estou tendo a melhor solução e entrega daquilo que eu estou ofertando a ele. Agora também tem situação de quando o vendedor não crê ou não valida naquilo que está ofertando. Aí é que está. Aí é um outro ruído. Aí é um outro ruído. A gente fala que eu aprendi com um dos meus grandes mentores, o Eduardo Prange, um dos mentores, meu conselheiro, também meu cliente hoje, que é um grande cara da comunicação. Ele me ensinou assim sobre a régua. Isso é uma régua de nivelamento, né? A tua comunicação não pode ser esquizofrênica. Ele usou essa palavra para me ensinar esse conceito. Né? Quer dizer, tu tens um baita de um posicionamento, um anúncio maravilhoso, legal, top, legal. Daí tu chega no atendimento, atendimento é uma... Putz, cara, não tá alinhado com aquele posicionamento. Ou tu tem um baita de um tráfego, tu chega trazendo pro meu mundo aqui, numa página de destino, num site, numa LP, que, tá falhando, demora para carregar. Ou então ali o cara converte, aí chega lá, a comunicação é ruim. Sim. Ou então o SDR, cara, é muito bom. Fiz um baita de um pré-atendimento, fiz as perguntas, passei pro bastão, a qualificação, tá aqui, esse cliente tá prontinho para fechar. O vendedor não aborda, demora 1 ano e meio para abordar, né? Aborda muito tempo depois, ou então repete as perguntas que o SDR fez, né? O pré-vendas fez todas as perguntas, qualificou bonitinho, daí vai lá o vendedor e trata como se fosse e aí, me conta mais sobre o teu negócio. Essa é uma comunicação esquizofrênica, você não nivela a régua. E esse tipo de coisa o tráfego não tem como salvar. Então, essa régua ela tem que estar sempre nivelada a nível de marketing, comunicação e vendas. Eu acho que esse é um dos maiores desafios aí do mundo corporativo. Anderson, e que erros letais? Quais são os erros letais que você pode indicar aqui? Vamos colocar como 3. Os 3 maiores erros que um vendedor pode fazer falhar na sua abordagem de vendas. No momento que ele vai falar com um lead, no momento que ele vai, às vezes, fazer uma prospecção, quais são os 3 maiores erros? Vamos lá, além da escutatória, que a gente já falou bastante aqui, preparação. Eu vou conversar com o lead, eu vou conversar com o cliente, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que saber quem é o Jonathan, quem é o Marcel, qual é a empresa do Marcel, o que ele faz. Agora pela manhã, eu estive numa grande imobiliária aqui, uma reunião com o dono, com os proprietários. E antes de ir lá, eu fui abrir o Instagram da imobiliária. Perfeito. Eu fui olhar, eu fui ver quem é o dono, eu fui ver se ele já comunica, se ele já grava vídeo, como é que tá a comunicação do Instagram. Isso já comunica muita coisa pra gente que já é da área. É o mínimo que a gente deve fazer. É ter um briefing ali do que vai te esperar. E hoje a inteligência artificial até nos ajuda a fazer essa avaliação. Putz, eu ia falar sobre isso, cara. Hoje não é mais desculpa, né? Não é mais desculpa para não fazer isso. Não. Porque ela traz muita riqueza para você. Cara, a gente pega o lead ali, às vezes gera o lead, já vem com alguns dados básicos, né? Isso. Pede o faturamento, às vezes o Instagram do cara, alguma coisa. Eu sempre gosto de pegar esse dado de qualificação. Cara, tu joga lá no GPT, já te diz tudo sobre a empresa, as dores. Tu já pode chegar no cara na primeira abordagem sendo extremamente assertivo. Então, hoje não tem desculpa pra fazer, né, até cara? A conta pessoal, né? Tipo, conta tu consegue ver o que ele valoriza, se família, se é cristão. Exatamente. Se ele gosta do vermelho ou do amarelo, se ele gosta disso ou daquilo.
Você consegue mapear, fazer exatamente isso, né? Traçar um mapa para você chegar lá e não deslizar nas informações na comunicação. Ou seja, você falar algo que vai contra os princípios e valores que é pro cara. Porque cada um tem um mundo que acredita, cada um tem seus princípios e seus valores. Podem não ser os mesmos que o meu, o seu, mas se você tiver o mínimo de informação possível, você já chega preparado, já chega pronto. Verdade. Você não vai deixar de ser quem é você só não vai gerar um conflito desnecessário. Eu sempre falo o seguinte, a comunicação, você pode usá-la de duas formas, sempre vai comunicar, seja no digital, presencial. Você pode usar a comunicação como uma ponte para te levar onde você quer, ou você pode usar a comunicação como um muro e te impedir de chegar onde você deseja. Tudo vai comunicar. Perfeito. De um lado ou de outro. Essa é boa. Essa é boa, hein? Essa é boa. Vou anotar Essa é aqui boa. também. Essa aí vale a anotação. Vale o corte. E complementando ou buscando Eu falei uma, entender, depois eu complemento. Tá? buscando entender o que tu tá trazendo aqui, então eu digo que isso é uma passagem algo que eu escuto sempre do André Fernandes, que ele fala, né? Quem antecipa governa. E essa preparação é essa antecipação. Isso. É fazer o dever de casa antes de chegar na escola. Antes de chegar na sala de aula que a professora perguntou, e aí, você fez a tua tarefa? Pô, não é nessa hora que você vai fazer. Né? Você vai fazer em casa, você vai se preparar. Eu digo que tem uma situação também que eu sempre falo que na hora da prova é a hora que todo professor se cala. Então, se tem um momento para você estudar para uma questão, para de fato fazer com que o teu atendimento seja mais assertivo, mais preciso, gere valor e de fato que você diminua a chance de gerar esse muro, né, que de fato você construa pontes, Isso aí. é se antecipar, é se preparar. A comunicação te dá esse poder de construir pontes. Te falei da primeira, que é a preparação. Preparação. Segunda, vamos para a dramatização, ou seja, o processo em si, o ato de estar sentado diante do lead, de estar no telefone, que é você querer vender pelas suas razões e não pelas razões do cliente. Muitos vendedores comunicam mais isso. comum, né? Eu acho que isso aí é mais Não comum. descobrir a real motivação do cliente. Isso, exatamente. Então eu ficar ali, não, mas esse copo aqui é melhor que esse, não, esse aqui vai te fazer bem. E você não conheceu o cliente, você não sabe, não praticou escutatória, não ouviu. Então você querer empurrar no cara algo que, pelas suas razões e não pelas dele. Você tem um produto, então você ancorar o que você tem, espelhar aquilo que você tem com as necessidades específicas do cliente. Eu tenho aqui uma formação que tem 12 módulos e que de repente o cara vem aqui que ele não tem dificuldade de falar em público, mas ele quer gravar vídeo. Ora, se ele quer gravar vídeo, eu vou falar dos benefícios de gravar vídeo para ele. Eu não vou falar das outras coisas, eu falo bem rápido, mas eu vou focar no que realmente ele precisa, pelas razões do que ele quer. Então esse é o segundo passo. E o terceiro é o pós-venda, é o pós-atendimento. Então às vezes e muitas das vezes, eu vou lá e falo com o lead e falo assim, tá bom, então, não, eu vou pensar, eu vou ver, vou conversar com a esposa, é aquilo que a gente já consegue, conhece, não tem tempo, vou ver aí e te dou a resposta amanhã. E aí o vendedor vai lá, pega na mão do lead, obrigado, tchau. Deixa por isso. É a voltinha no shopping. Voltinha no shopping. Voltinha no A voltinha shopping. no shopping. Não deixou um compromisso pré-agendado, não já deixou amarra uma o compromisso afirmação, ali, né? não, nada, não liga pra saber como foi. Ô, fulano, só uma dúvida, o que te impede de fechar comigo nesse momento? Sabe, não pergunta, não entende, ficou ali com aquela afirmação e vai embora pra casa e ele diz assim, o próximo. Por quê? Porque ele tem medo de ouvir não. Mas assim isso como tá tem gente atrelado- que tem medo de dizer não, É. as pessoas têm muito medo de ouvir não. Tá atrelado exatamente certeza. ao medo da rejeição. Sim. E tá também ali na verdade. permissão que eu falei, né? Tipo, porque é se permitir a chamar aquele cliente para uma ação. Se permitir a fazer um combinado. Isso E esse aí. combinado não necessariamente precisa ser no final. Eu falo que quando a gente começa uma abordagem com aquele cliente, com aquele potencial cliente, num combinado, né? Eu chego lá no atendimento, Anderson, cara, vamos fazer um combinado. Se o que eu te apresentar não fizer sentido para você, ou não se enquadrar no teu Legal. orçamento, pô, tem toda a liberdade de falar para mim que a gente vai buscar se adequar, ou eu vou entender que não é o momento certo e tal. Já no início da Já reunião. no início. Eu lembro porque que a gente tu tinha diminui comentado essa... Legal. na nossa última conversa, eu comecei a fazer isso nas reuniões de venda. Eu lembrei, porque essa não é uma técnica nova, mas a gente precisa ouvir, às vezes, do cara Claro. falando uma coisa que a gente já sabe para revisitar e fazer. E eu voltei a fazer essa. funciona. Funciona, Funciona, porque daí tu já funciona. prepara a pessoa, né? Pro sim ou pro não, e pra esse amarrar do compromisso. Acho que o Anderson falou ali é fundamental. Quer dizer, pô, vou falar com a minha esposa, show de bola, cara. Não, eu acho que tem mesmo é que fazer isso.
E, cara, que dia que vocês vão conversar? Qual o melhor dia que vocês conversam? É isso. Sexta-feira? Então vamos deixar marcado para segunda, às 14 horas pra ti, tá bom? Amarrar, né? Claro. Esse compromisso já desde o início e no final. Eu tô usando eu voltei a aplicar essa técnica do E início. não deixar o cliente no poder de uma data. Exatamente. É já trazer a data. Você traz a data. Claro, no máximo que você vai fazer é dar 2 escolhas para ele. Fica melhor para você a sexta às 15 ou, sei lá, na Porque segunda se ele não às se 18. comprometer contigo ali, daí já é o teu não. Já eu tô não. É o teu não. E é isso que o vendedor, e aqui todos nós somos vendedores, até quem acha que não vende nada, que tem que convencer, Todos nem que vendem. seja a Todos mulher vendem. a fazer alguma coisa, todo mundo é vendedor. Então, um bom vendedor é aquele que exatamente segue todos esses passos, se prepara, conversa, ouve, vê o pós-venda, o que aconteceu, o que não aconteceu. E a venda, eu falo pra todo mundo aqui que a venda ela começa no primeiro não. Porque se eu apresento e o cara falou isso que eu quero e comprou, isso não é venda. Não, É sofrer a compra. Sofrer uma compra. Né? Venda é quando, vou pensar, eu vou ver, opa, agora vamos começar o processo de venda. Exatamente. Não, acho que não dá agora pra mim. Não, opa, vamos começar. Por que você acredita que agora não dá pra você? Vamos lá, esquece o valor, vamos pro conteúdo, pro serviço. É isso que você precisa? É isso? Perfeito. Alguma dúvida aqui? Nenhuma. Agora vamos pro valor, vamos negociar. O que dá pra fazer? Dá pra fazer dessa forma? Consegue aqui? O que você consegue por mês? E tá. Aí o cara, não, você comprou. Agora. Cara, esses tempos eu passei por uma reunião de venda, né? O cara tava tentando vender pra mim. E eu achei muito legal. Eu adoro ser vendido, Provocar, né? assim, né? Não, quando um bom vendedor, ver um Sim, bom vendedor em sim. ação, eu adoro. E ele usou uma técnica que eu comecei a usar nas minhas também, achei bem legal, assim. Ele falou, olha só, fez toda a explicação do produto, fez as perguntas de confirmação, tá legal, tá entendendo, tá fazendo sentido pra você, ok. Eu já vi que ele sabia o que tava falando. Aí, antes de chegar no preço, ele falou assim, ó, agora, antes de falar o preço, eu quero saber o seguinte, imagina que não é uma questão financeira, tá? Se não for uma questão financeira, se o preço que você for ver adequar, você já se consideraria um cliente da empresa XYZ? De uma nota de 1 a 10. E eu comecei a usar isso também, sabe? Pra ver se ficou alguma coisa pra trás, né? Antes de chegar no preço. Aí, bom, beleza. Então, se é uma questão de valores, a gente já sabe que a gente vai tratar como valor e não, às vezes, como percepção de valor dos entregáveis, por exemplo, né? Então, são umas técnicazinhas que às vezes a gente vai pegando de um, vai pegando do outro. E eu acho que uma pergunta-chave, até a gente conversou recentemente numa reunião, que é fazer o que tal transformação que nós temos a propor para aquele cliente impacta no negócio ou na vida dele, né? Fazer o cliente Sentir isso. sentir isso, meditar nisso, né? Legal, tipo, pô, aquilo que o Anderson tem para propor para o seu cliente, para aquela oportunidade que está falando com ele ali agora, o quanto para aquela pessoa falar melhor, ouvir melhor, ou gravar vídeo melhor, de todos os módulos que você tem a entregar, o quanto que às vezes um só daquele vai fazer a diferença na profissão dele, ou na vida dele, na relação com os filhos, com a esposa, com a liderança, às vezes, interna da própria empresa. E quando ele para projetar o quão aquilo tem de impacto, e aí ele vê que o impacto é muito grande, e aí depois chega no valor, tá muito nivelado. Tá até desproporcional, porque a geração de valor, a proposta da entrega em si, tá muito mais valorosa Muito maior do que o investimento que ele vai preço. ter. Tipo, é aquele sentimento que o cliente vai olhar quando tu falar, não pode. Tá muito barato. É gerar esse valor antecipadamente, mas pelo pensamento, pela percepção do cliente, não nosso. Isso, ancorar valor. E aí usa uma frase do Simon Sinek, que é um cara fera de marketing, tem um livro chamado Descubra o seu porquê, comece pelo porquê, o cara que estudou por anos. Os líderes comem por último. Os líderes comem por último. E que ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quem compra são pessoas, quem vende são pessoas, quem fabrica são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. De nada, né? De nada. Genial, então você precisa primeiro entender de quê? De pessoas. E aí você precisa conhecer um pouquinho do DISC. Perfis comportamentais. Sim. Vai ter gente que é mais analítica, vai ter gente que é mais executora, vai ter gente que é mais planejadora, vai ter gente que se você forçar, ela chora. Vai ter gente que se você der muito desafio para ela fazer, ó, você vai entrar aqui na minha empresa, você vai acontecer isso quando você. O cara fala, não, isso é muito para mim, eu não vou suportar, tchau, fui. E como tem outras pessoas que é importante ter isso. Outras dominante pessoas, já o gosta do dominante desafio, gosta né? do desafio, gosta de ser provocado, gosta de competição. Cara, mas não sei se você vai conseguir isso. Não, eu consigo sim. Então, já outras pessoas não têm essa
essa Sim, dificuldade. sim. Então, de novo, ouvir, entender, saber que perfil que você está falando ali, para você adaptar o que você tem na comunicação com o que você tem para entregar para essa pessoa. Teve gente aqui que passou, vou pensar e no dia tal, às tal hora, eu vou te dizer a resposta. E eu, por entender, por isso que eu falo, tudo depende do depende. Tudo depende da pessoa. Por isso, tem pessoas que falam assim, ó, eu gostei, adorei, é isso que eu quero. Gostei da aula 1, 3, 4, 8 e 15. Perfeito. Vou para minha casa analisar os meus cartões de crédito, as minhas dívidas, o que eu tenho para esse mês. Ver se faz sentido para mim entrar nesse mês ou na próxima turma, que é do mês que vem. E amanhã, às 15 horas, eu te dou a resposta. Tudo bem? Eu disse, tudo bem. Perfeito. Perfeito. Tá amarradinho, porque comprometido. essa é a pessoa. E no outro dia, às 15 horas, em ponto, essa pessoa manda mensagem falando assim, ó, analisei e eu vou conseguir dar... Aí quando ela fala assim, não vou conseguir pagar. Aí eu pergunto, mas por que você acredita que não vai conseguir pagar? É o valor? Quer que parcele mais? Quer que dê um aumento aqui, diminua aqui? A gente vai negociar aí, vai à venda. Mas se eu falar na hora para essa pessoa, mas o que te fez? Vim com técnica de venda, que ela é extremamente analítica, planejadora, mais conforme, estável. Ela vai surtar, ela vai dizer, nunca mais eu volto aqui. Não quero mais nem papo com o Jonathan, porque ele tá me impressionando aqui. Já o executor, o dominante, o influente vai rir. Sim. Não, essa aqui é, tá, essa aqui, tá tudo certo. Você vai pressionar, ele vai ficar rindo. E tá tudo bem. Já o estável, não. Por isso que você tem que entender primeiro de pessoas. Um bom líder precisa entender de pessoas. Comunicação tem que entender de pessoas. Perfeito. Até pegando um gancho, eu passei uma situação com uma pessoa, não recente, mas faz uns 3 meses para 4, acho que uns 4 meses atrás, que ele me procurou para fazer um trabalho. Eu não costumo fazer um trabalho individual, principalmente em desenvolvimento de vendas, mas ele era uma pessoa próxima, eu vi que ele estava com muita vontade de dar uma virada de chave, e a gente conversou e no fim ele paralisou por causa de um valor, sendo que para ele, naquele momento representava muito, e para mim, assim, era um mínimo do mínimo, assim, era só para não dizer que eu não estava, digamos, fazendo algo por caridade, assim. Legal. Sabe? E até porque ele não queria aquilo. E ele falou, não, muito, agora eu não consigo e tal. E eu fiz uma provocação para ele. Eu disse pra mim assim, irmão, faz o seguinte, deixa para me pagar isso em 3 vezes para frente, e a primeira tu pode fazer daqui a 30, 45 dias, porque o que eu tô te falando aqui, em 1 mês, tu vai fazer no mínimo 10 vezes mais. Anota, de venda, de faturamento. Pode anotar. E engraçado que em 15 dias, o que ele tinha vendido em 90 dias anteriores, ele vendeu nos próximos 15 dias. Então, assim, e não foi trabalhado técnica de venda, foi trabalhado muito a parte dele como pessoa. E principalmente de ele conseguir, muito atrelado ao que você colocou sobre adaptabilidade, de fazer essa antecipação, porque quando eu antecipo, eu consigo muito melhor, com muito mais facilidade me adaptar, porque eu já tenho uma predisposição àquilo, eu já me anteviro aquilo. Porque às vezes a gente pega uma pessoa que às vezes é muito oposta à nossa forma de comunicar, naquela hora a gente gera um entrave ali, a gente quer fluir, mas acaba não conseguindo fluir, ainda mais quando a gente não pratica isso, é algo novo. Então, para ele, ajudou muito isso. Tipo, ele conseguiu fazer assim, ó. E foi engraçado que no mês seguinte ele falou pra mim, ele pagou integral, sem 3 vezes. Ele falou, irmão, e hoje eu continuo um trabalho com ele. E ele tá assim, ele mudou de empresa agora. Ele tava aí 3, 4 anos numa empresa. E ele, de fato, ele teve essa virada de chave. Ele se permitiu a crescer e avançar. Anderson, sei que você precisa ir. Eu posso te fazer uma última pergunta? Pode, claro. Uma última pergunta pra gente te liberar e eu continuo com o Marcel aqui, tá? Eu quero a pergunta final. O sucesso te trouxe palco, ou seja, te trouxe até aqui e agora. Mas qual a verdade você gostaria que ecoasse quando você não estiver mais aqui? Oh, que pergunta, hein, Uau! Aquela do alto. O que vai ficar ecoando nas vidas que você tocou, na vida das suas filhas? Qual é a verdade que o Anderson quer deixar nesse mundo? O poder das palavras. Nossas palavras, ela tem poder. Ela tem poder de magoar as pessoas, ela tem poder de edificar, que é muito que a Bíblia nos ensina. E comunicação ali tem pelo menos uns 200 versículos que falam muito sobre comunicação. E eu já fiz vários cursos, tudo está na Bíblia. Então eu acredito que muito na Bíblia como um processo de transformação, mas o poder da palavra. Alguém, quando eu não estiver mais aqui, alguém falar assim, poxa, isso aqui eu aprendi a falar através do Anderson. Então as pessoas se expor. Por quê?
Porque as pessoas têm medo de se expor. E você que é um cara muito bom, que não quer se expor, você dá espaço para quem é horrível, ruim, se expor. E pegar e roubar os teus clientes. Perfeito. Roubar as pessoas que eram para estar conectadas com você. E toda vez que você, que é uma pessoa boa, não abrir a tua boca, uma pessoa ruim vai abrir no teu lugar. É verdade. E tem uma passagem que eu gosto de trazer que eu acho que é Napoleão Hill que fala. Não sei se é dele, mas eu li num livro dele que é: para que o mal triunfe, basta que o bom não faça nada. Né? Então eu acho que esse despertar... Ou adaptando, basta que o bom fique calado. Cale-se, Perfeito, né? perfeito. Valeu, Anderson, meu amigo. quero Obrigado. te agradecer. Valeu, tá? um abração. E Valeu, saiba Marcelo. que Legal, cara. Tamo eu junto. sou essa pessoa que saiu debaixo da mesa Eu para estar sei. aqui agora Eu à sei. frente. Tamo junto. Muito influência desse nobre jovem aqui. Legal, Ele me legal. gerou muita essa influência, muita provocação. Mas você foi uma, digamos, uma pedra, né? Que foi ali batendo numa pedra, que pedra afia pedra, né? Ferro É isso afia ferro. É isso aí. E tirou, digamos, aquele Jonathan que estava se acolhendo, se escondendo para fora. Então, Parabéns. vocês dois têm muito influência sobre isso. Tem Gratidão. uma frase que eu uso muito aqui, vou fazer umas pulseiras e vou dividir com a galera, que é só o começo. Só o começo. Valeu, um Maravilha. abraço. Gratidão, Anderson. Amigos. Gratidão. Valeu, valeu. Vamos continuar aqui. Marcel, eu tenho uma pergunta bem boa para você, que é automação no relacionamento. Até que ponto isso é uma vantagem? E aí eu já quero me estender atrelando uma nova, que é automação no relacionamento, até que ponto isso é uma vantagem ou desvantagem? E escalar vendas sem perder a humanidade. Como? Como eu escalo vendas sem perder a humanidade? Pô, legal, cara. São duas em uma, né? É um assunto bem que eu adoro, inclusive, essa questão da automação até que ponto, né? Eu gosto de falar o seguinte: primeiro, assim, quando a gente fala em processos de automação, a gente deve sim usar a automação, cada vez mais a tecnologia está nos ajudando a realizar processos automáticos. Mas você tem que entender o que você vai automatizar. Você não vai necessariamente automatizar, por exemplo, processos são humanos, que são subjetivos. Você vai automatizar o que a gente chama de POP, os processos operacionais padrão. Então, assim, aquelas coisas repetitivas, as perguntas que você faz sempre igual, aqueles botões que você aperta todo dia da mesma forma, são processos que merecem uma atenção em automação para que você reduza o teu tempo humano ali fazendo aquilo e dedique o teu tempo humano para estratégia, né, para comunicação, para vendas e tal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo no mundo de vendas, né? Ou no mundo do tráfego pago, vendas, que é o mundo que eu atuo. Então, assim, é muito comum o vendedor, o empresário, ele nos procurar falando: cara, eu quero começar a fazer gestão de tráfego, ter um e-commerce e demitir meu time de vendas, né? Como se fosse simples assim, né? Ele quer vender online porque ele tá de saco cheio de lidar com pessoas. Isso é mais comum do que vocês imaginam, né? E aí já começa errado, né? Assim, a gente já falou sobre a importância das pessoas no negócio, né? Então, você essa mentalidade de substituir os humanos por automação já é uma mentalidade errada. Claro. O que você deve sim fazer, pensar em fazer, eu faço muita automação, a minha empresa foi construída, eu tenho uma empresa digital com colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro, a gente atende o Brasil inteiro, nós somos remotos por natureza, né, por DNA, não é por acidente da pandemia, nós pré-pandemia já éramos remotos e a gente construiu tudo com processos e muita automação. Mas a gente automatiza aquilo que é processo operacional padrão, né? Não aquilo que é humano, a criação, a criatividade. A gente falou da outra vez, né, Jonathan? A emoção, a empatia. A emoção, a empatia são coisas que até eu gosto muito do Miguel Nicoleles, que é um dos mais brilhantes neurocientistas, né, brasileiro e a nível mundo, assim, e ele fala muito essa questão da inteligência artificial ser impossível de substituir o ser humano. Ele se posiciona dessa forma. Por quê? Porque justamente o cérebro humano ele tem uma questão orgânica e de conexão com o mundo, com a Terra, com a eletrodinâmica da Terra. Então é um negócio muito mais profundo do que você programar num código binário, por exemplo. Então, assim, a gente não substitui uma liderança, talvez uma gestão, né? Tu fala muito sobre a diferença do gestor e do líder, né? O gestor, ele tá fadado, se ele não se atualizar para se transformar num líder, ele vai sim ser substituído por uma IA.
Porque a IA ela vai fazer todo um trabalho de levantamento de dados, Condensa aquilo ali de uma dashboard, forma... de trazer tudo que isso em gráfico, em cenário, e tu lê isso, até isso, ela vai traduzir aquilo de uma maneira muito simples. Mas o que você vai fazer com aquilo? Agora as ações... Como tu vai traduzir aquilo para influenciar pessoas? Exatamente. Então aí é onde é o limite do negócio, né? Então trazer de uma forma até um pouco mais palpável para a realidade dos meus clientes, provavelmente da audiência também. Por exemplo, agora a gente está no mundo da inteligência artificial, né? Então hoje já é muito mais possível de fazer algo que eu já queria fazer há muito tempo, que é automatizar um pré-atendimento, né? Então você consegue hoje colocar uma camada de pré-atendimento automatizado. Há muito tempo você já consegue fazer isso com chatbot, por exemplo, que são aqueles robozinhos lá, digite 1, digite 2. Sim. Aquilo funciona em alguns mercados, em alguns tipos de produto, alguns pré-atendimentos rápidos. Tem mercados que aquilo ali abomina o cliente. O depende do público também. Depende do público. Vai vender um imóvel alto padrão com aperte 1, aperte 2 para ver se o cara vai te atender. Então, assim, existem também, eu gostei da frase do Anderson, né? Depende, né? Então depende do teu mercado, do teu público, quem são as pessoas envolvidas. Mas hoje, com inteligência artificial, eu já defendo muito, por exemplo, um pré-atendimento, fazer a qualificação por IA, porque dá para você treinar uma inteligência artificial para fazer uma qualificação padrão e muitas vezes até melhor do que o ser humano, né? Ali, fazer um pré-atendimento, porque o que acontece? O vendedor lá, ele recebe os leads, a gente que trabalha com tráfego pago, gera bastante lead, sempre gera leads bons e leads ruins, gera o lead frio. O lead frio, o vendedor não gosta de atender, né? Esse eu não quero. Então, assim, e geralmente o lead frio se esconde uma boa camada de riqueza aí. E ali tem o cara não respondeu. Não respondeu, é lead frio, né? O cara respondeu, não tem interesse. Já coloca um X porque o cara demorou para responder. Ele não leva em consideração o time. Pô, será que essa pessoa não tá no trânsito agora? Será que... Pode ter 1000 motivos por ela não ter te respondido. Mas, né? eu posso arriscar te dizer, um motivo é a passividade. Hoje os vendedores, eles são muito passivos. Não existe uma venda ativa. Tá todo mundo esperando. Aí é porque o Facility gerou isso. Eu falo, né? Eu comecei no mundo de vendas, tendo que pegar um mapa. Eu abri um mapa, trabalhava na região de Santa Catarina. Não tinha GPS. Um pouco depois, assim, uns 2 anos depois, já começou a ter o GPS, mas não existia 3G, 4G, era Ethernet. Tipo, tu tinha que fazer download do mapa antes, e assim, tu pegar o mapa, de tu traçar tua rota, pegar uma referência, eu vou parar nesse posto aqui para pedir informação onde eu vou chegar, ou vou parar nesse mercado para pedir informação, chegar no local, planejar aquilo, é ter muita atividade, é gerar muito, tudo depende da tua ação, para até gerar aquela transformação, aquele impacto, aquele negócio fechado. Agora, tu faz uma inteligência digital, uma estratégia para tráfego, o cliente vem, se cadastra numa campanha, eu faço um atendimento automatizado, o cliente tem que preencher tal, chega a mim. E eu quero ainda que o cliente vá lá e faça a compra. Eu não tenho nem o desejo, nem a energia, nem a vontade e a ambição de ir lá e fazer a minha parte, que é transformar aquela oportunidade num negócio fechado, aumentar às vezes aquela oportunidade. Exatamente. Às vezes o cliente entrou para comprar esse copo aqui, mas ele precisa, às vezes, tu se relacionando com ele, você vai conseguir descobrir que ele às vezes precisa mais do que esse copo, que ele precisa de um jogo de xícara, que ele precisa de uma mesa, que ele precisa de uma televisão. Exatamente. E aí tu perde às vezes a oportunidade, às vezes tu até vende só aquele copo, mas tu poderia ter aumentado o ticket médio daquela venda absurdamente mais, poderia ter fidelizado aquele cliente está indicando você para uma outra oportunidade, para uma outra pessoa, e principalmente quando ele pensar em qualquer situação que envolva a sua solução, ele lembra, aquela pessoa, porque a primeira diferença entre você e seu concorrente não é a sua solução, não é o seu produto, é você. É você, vendedor, você empresário, quando está à frente de uma outra pessoa, que tem de fato de extrair daquela pessoa com que você está falando, de ser lembrado como gerou uma sensação de uau, cara, que atendimento incrível. Eu não queria nem comprar, eu fui só pesquisar, mas foi tudo tão incrível que eu comprei. E eu tenho certeza que todos que estão ouvindo e vendo aqui agora já passou por algum vendedor assim. Mas é mínimo. Mas eu tenho certeza também que já teve várias vezes, que às vezes é a maioria,
de você entrar com absolutamente certeza numa loja de querer comprar X e você foi tão mal atendido que aquele vendedor ele conseguiu desfazer a sua compra. Nem comprou o que queria. Ele desvendeu. Ele conseguiu fazer o impossível. Sim. Né? Eu acho que tem muito a ver isso, né? Tem tudo a ver isso, tem tudo a ver. Então, assim, lá, por exemplo, na ADSC, a gente não tem a gente usa muito inteligência artificial, cada vez mais estamos explorando essas fronteiras da inteligência artificial, mas não com a mentalidade de substituir o meu time. Nunca com essa mentalidade. Eu sempre falo isso pra ele. A mentalidade é de pegar o meu mesmo time e alavancar a produtividade. Né? A gente conseguir fazer mais rápido, melhor o que nós fazemos com as ferramentas, mas sempre com o humano orquestrando. Então, assim, por exemplo, até no pré-atendimento, né? Tem várias empresas que agora a gente está implementando o pré-atendimento, que é uma das primeiras camadas que estão sendo buscadas agora no mercado de inteligência artificial, que é muito amplo, mas uma das primeiras camadas diretas ali é o pré-atendimento, né? O pré-vendas com o IA. Então, assim, a gente está implementando em indústria agora, cara, vai ter o pré-atendimento, mas tem que ter um humano orquestrando aquilo ali. A partir do momento que ele identificou uma necessidade específica e tal, ele dá um pause ele, né, pausa a inteligência e interrompe e começa a atuação humana. Então, assim, o que isso dá o poder para aquele ser humano? Atender, em vez de 10 clientes por dia, atender 500 clientes por dia. Porque 300, 400 ali, a IA pode atender, mas às vezes tem 2, 3, 10, 20, que ele vai ter que dar o pause e ele entrar naquele atendimento, perfeito, dar um ajuste e jogar para o vendedor personalizar, porque ele vai identificar. Então, essa que é a nossa visão, né? Primeiro, resumindo a pergunta que você me fez, resumindo, sempre a automação de processos operacionais padrão. Tudo aquilo que você está repetindo várias vezes. E outra coisa que é muito importante aqui, tá? Que sejam processos validados. A galera gosta muito de vir automatizar processos que não estão validados. Então, o que você acaba destruindo o teu negócio? Então, putz, cara, o cara vai querer construir um pré-atendimento, só que ele não sabe como o cliente dele compra. Então, se você ainda não vendeu, você não testou aquele processo de atendimento, aquelas perguntas de qualificação, você não sabe se o teu lead gosta mesmo de responder daquela forma, sim, se é melhor levar ele para uma reunião ou se já vai ser no WhatsApp. Então, assim, primeiro valida os teus processos. Faz testes, né? Faça testes, né? Tenha certeza de que aquele é um processo que você vai seguir, vai treinar. A minha mentalidade como CEO é a seguinte: eu faço as coisas primeiro, eu testo comigo mesmo, eu skin on the game, tudo que eu vendo para os meus clientes eu já fiz ou eu fiz com outros clientes. Eu faço atendimento, eu faço pré-venda, eu faço closing, e aí eu vou aprendendo como aquilo funciona, eu playbooko aquilo, né? Eu construo um protocolo, um passo a passo de alguém e vou treinar alguém para fazer daquele jeito. Já fui cobaia de alguns deles, né? Muitos. Já fizemos muitas coisas juntos. Já fui a partir desses protocolos. E assim, aí você tem um processo que está validado, né? Pô, a metodologia motor de vendas, a gente gerou 150 milhões de vendas, a gente sabe que se aplicar aquele negócio, aquele é um modelo de framework que faz sentido para qualquer tipo de negócio. Obviamente, de acordo com as suas variáveis, mas é um playbook validado. Então, quando você tem um processo validado, e ele é um operacional padrão, você precisa de uma automação ali. Então, aquilo ali tu automatiza. Perfeito, perfeito. E tinha uma segunda parte ali, que tu falou sem perder a humanidade, né? A segunda parte é sem perder essa humanidade, né? Tipo, escalar vendas sem perder a humanidade. Como isso, né? Como eu escalo a venda sem me distanciar tanto, né? Sem ficar tão processual, tão robótico. Perfeito, cara, perfeito. Olha, Jonathan, eu acredito que essa resposta ela mora na cultura organizacional. Perfeito. Eu acho que a gente aí está falando de DNA de empresa, porque conforme uma empresa cresce, ela cresce com pessoas, cresce mais canais de comunicação, mais rádio corredor, mais informação cruzada e cada vez mais distanciamento do ponto original. O CEO, o fundador, a ideia que fundou aquele negócio, né? Às vezes você começou aquele negócio, você teve uma ideia para resolver um problema genuíno e você resolveu aquele problema. Como empreendedor você teve sucesso. E aí começa a crescer, começam a entrar outras pessoas. E quanto mais pessoas tem no teu time, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, mais distante aquelas pessoas ficam do fundador, né? O CEO não consegue lidar com todo mundo. Ele vai ter uma linha de liderança que vai lidar com ele. E essa linha de liderança vai cuidar de outras 7 a 10 pessoas, que vão cuidar de outras 7 a 10 pessoas, e assim você vai crescendo na empresa. Então eu acho que para você conseguir não perder a humanidade, ou transmitir a tua essência,
a gente está falando de cultura organizacional, que é conseguir traduzir de uma forma muito mais do que missão, visão e valores estampados num quadro, numa parede da empresa, é você conseguir transmitir o DNA da empresa, a cultura organizacional, para todos na empresa. Né? E você fala muito disso, né? Eu tenho aprendido cada vez mais contigo também disso, eu adoro o tema. Valor não é palavra solta, né? É significado. Missão, visão e valores. Então, o cara vai lá e escreve um negócio bonito. Muitos empresários nem esse exercício não fazem, né? Porque a primeira coisa que a gente faz, quando a gente pega um projeto, a gente faz essa pergunta, né? Faz uma análise SWOT, faz missão, visão e valores, curva ABC. E aí a gente já entende que o cara tá perdido ali, que ele nunca pensou, faço dinheiro, tenho empresa aqui para fazer dinheiro, né? E olha que eu ouço isso de muito mais do que a gente gostaria, né? Muito mais. Dá pra gente falar numa proporção. Causa nenhuma, não existe porquê algum no negócio. Exatamente. Ou às vezes existe e o cara não faz a mínima ideia, né? Às vezes ele tá com valores ali distorcidos, né? Enfim, tá meio obscuro, assim. Sempre tem que ter um porquê no negócio que é por trás do dinheiro. Se não existe um negócio pra fazer dinheiro, então, vai traficar droga, que dá dinheiro, né? Dá mais dinheiro, não tem que pagar imposto. Por que você não faz isso, então? Eu faço essa provocação muitas vezes do meu cliente. Porque é a combustão do negócio. Exatamente. É quando o negócio tá em crise, quando o negócio tá difícil, é esse porquê faz com que haja virada de chave, é esse porquê que faz com que nesse momento de crise sustente uma ampliação do negócio, um crescimento de fatores, às vezes, múltiplos do negócio. E você falou sobre liderança ali de 7 a 10, né? Eu li uma passagem num livro que eu estou estudando, acho que foi semana passada, o Jeff Bezos, ele fala que um time, para um líder, quando você compra 2 pizzas, ele tem que ser o suficiente para uma reunião. As pessoas de 2 pizzas, se precisar comprar mais do que 2 pizzas, porque já tem mais liderado para aquele líder. Tá sobrecarregando o líder. Tá sobrecarregando o líder. Então, tipo assim, vamos dizer que a gente tenha 5 pessoas num time, só que são 5 pessoas que tenham muita fome, muita energia. Às vezes não necessariamente eu vou conseguir, com esses 5 liderados, ter 8 desse para um líder. Então, assim, vai depender consumir muito. O suficiente. Vai depender muito da fome também, porque às vezes a gente tem um time Se lá. Se esses 5 comerem as 2 pizzas, né? É sinal que é um time também não só eficiente, mas eficaz. Né? Porque eu falo que eficiência, tem muita empresa hoje que tem eficiência. Eficiência, os processos são eficientes, os processos, eles fluem de uma maneira muito bacana, mas não são eficazes. Por quê? O processo está fluindo tão bem, mas não alcança-se a meta. Então, será que é só o processo ser bom? Será que eu não preciso mexer o que faz com que esse processo me dê mais resultado? Que geralmente está atrelado às pessoas, que é o que faz a combustão, que é o que faz gerar energia, é o que faz gerar atração, é o que faz ter alcance, é o que traz o resultado verdadeiro para o negócio. Né? Hoje, inclusive, eu ouvi de um empresário ele falar que a chave do negócio dele foi o processo que ele criou. O processo que ele criou. Mas será que, se ele tem um processo tão bom e ele consiga, de fato, ter pessoas niveladas com aquele processo, será que ele não vai conseguir fazer múltiplos 3, 4, 5 vezes? Porque quem dá vazão àquele processo são as pessoas, né? Então, tem muita gente que fala hoje sobre processo, pessoas, etc. Mas eu falo que pessoas sempre à frente de tudo. Porque como o Anderson colocou ali, pessoas vendem para pessoas, as nossas soluções são para pessoas, né? Tudo é em volta a pessoas. Eu faço o que eu faço por pessoas, né? Eu volto para casa por pessoas. Eu saio da minha casa por pessoas. Né? Até quando eu tenho um ato de cuidado para comigo, num treino, num exercício, etc., são por pessoas. Né? É por mim, claro, porque eu preciso ter condição física para entregar o meu melhor sempre, mas também ter condição mental para fluir, e também é um ato de cuidado para que eu consiga ter longevidade para cuidar dos meus. E para cumprir o meu chamado e o meu propósito nessa terra por mais longa data. Pessoas extraordinárias realizando processos de alta precisão. Eu acho que essa que é a sacada. E a gente estava falando de cultura organizacional para manter, porque o nosso assunto aqui é como escalar com a humanidade, né? Perfeito. E aí eu acho que, eu falei que o pilar está na cultura, só que o ecoar, né, e trazendo aqui um pouco para ecoante, o ecoar desse DNA está nos líderes, né?
Então, quer dizer, às vezes o dono, o fundador, ele pode ser inspirador, ele pode ser um grande líder, mas se ele for o único grande líder do negócio numa expansão, que a gente está falando de escala. Claro. Escala a gente está falando exponencialmente, um crescimento exponencial. Então, multiplicar outros líderes, né? E não gestores. Aí o Jonathan fala muito a diferença... né? Uma diferença entre gestor e líder. O Jonathan fala muito isso, né? O gestor é aquele cara que gera indicadores, que tem todas as métricas na mão, faz análise de dados. Mas o líder é aquele cara que inspira, né? Que motiva o time a dar a milha extra, né? A fazer mais, ou fazer bem feito. Então, você ter e saber escolher esses líderes e multiplicar líderes com o DNA, com a cultura da organização, com os valores da organização, é a chave para a gente poder escalar com humanidade, na minha visão, Jonathan. Perfeito, perfeito. Gratidão por tanta entrega, por tanta verdade. A gente está se encaminhando agora para as últimas perguntas, são duas. Uma, ela tem a ver com um tema que é entre a mesa de reunião, ou entre essa nossa mesa aqui de bate-papo, e a mesa de jantar da nossa casa. Eu quero te trazer uma pergunta, que nós estamos hoje num mundo de sucesso, e eu entendo que sucesso sem sucessor é algo que está totalmente apenas voltado ao ego do ser humano, porque se o meu sucesso ele para em mim, não há sucesso algum. Então eu preciso ter um sucessor para com isso. Então a pergunta vai muito atrelado a isso, que estamos no mundo de sucesso sem sucessores. Na sua visão, qual é o maior problema que está matando o legado nos empresários e pais hoje? O que está acontecendo que muitos dos negócios não têm continuidade, muitos dos negócios às vezes não há escalabilidade, porque de fato quem está à frente, o CEO daquela empresa, ele não tem esse compromisso de formar pessoas que podem suceder aquela cadeira, que podem fazer com que o negócio cresça mais e mais, porque eu trago uma reflexão, se não me falha a memória, foi Bill Gates que falou isso, tá? Ele falou que o segredo de ser bilionário é você formar milionários. Então, para que eu alcance a um patamar de bilionário, é porque eu, através do negócio em si, eu consegui formar vários milionários, e aí com isso, eu tendo esse meu background ali junto no meu time de vários milionários, foi elevando aquela minha patamar. Fatia do bolo, né? Exato. Então assim, o que tu acredita, cara, na tua visão, né, que está de fato distanciando o legado, digamos, de um CEO, de um pai de família, para que às vezes um filho não queira continuar os passos de um pai, porque ou um liderado não queira seguir aquele caminho, porque isso tem muito a ver com o que a gente aborda, né, Conte, né, do educar, expandir e inspirar. Eu preciso educar o meu time para de fato ter atenção a tudo que é importante e principalmente estar comprometido ao pleno desenvolvimento constante, porque hoje a gente vive num mundo que está num progresso, numa evolução muito constante. Então eu preciso estar nesse progresso de educação contínuo. Continuamente eu estar me lapidando, estar tirando mais valor, extraindo mais valor aqui de dentro, que todos nós carregamos. E aí o expandir, eu preciso sustentar essa expansão. Mas como que eu sustento essa expansão? É inspirando novas pessoas para que comprem essa causa comigo. Porque sozinho eu não consigo expandir, não há expansão. 1 vezes 1 é 1. Agora eu me divido um pouco, você divide, o outro divide. Daqui a pouco a gente tem 6 dividindo, a gente já somos 12. 12 dividindo, já somos 24. 24 dividindo, já somos 48. Que é onde eu falo, né? De toda divisão gera multiplicação. Então, como eu inspiro, né? E principalmente aqui atrelado a essa parte de o que está, às vezes, travando esse acesso ao legado, a essa continuidade de liderança, de empresários, ou até mesmo como filhos, né? Como pais. Perfeito, Jonathan. Cara, eu acho que são três pilares essa resposta, que a gente falou muito aqui. Perfeito. Número 1, inspiração.
Eu acho que a questão do sucessor, seja ele o teu filho, seja ele aquele líder que está na tua empresa, às vezes o filho pode não escolher o caminho do pai por uma questão, talvez, até de preferências, ou o temperamento e as preferências pessoais. Tudo bem, é do jogo. Mas eu acho que não ter um sucessor, uma sucessão do negócio, mora em 3 pilares. Primeiro é a inspiração, né? O líder, a cultura, inspirar. E o que é inspirar? É te colocar dentro de você uma motivação para fazer alguma coisa, né? E isso vem pelos 2 próximos pilares, né? Que eu diria que é a liderança, que é o que a gente estava falando até agora. A liderança tem a ver com o motivar, né? Você dar os motivos para a pessoa, quer dizer, poxa, esses dias eu fiz um exercício com meu filho, né? Ele estava querendo comprar um brinquedo. E aí, nós fizemos, né? Minha noiva tem 90% de participação nisso. Ela teve uma ideia, uma sacada genial. A gente falou, cara, vamos montar um pequeno negócio. E a gente pegou, tava um dia super calor lá no condomínio onde eu moro, e a gente pegou a mesinha de escritório que ele tem, né? Ele já tem uma mesa de escritório no meu escritório, né? O meu filho. E a gente pegou a mesinha dele e montou uma barraquinha de limonada, cara. Fomos lá, compramos limão. A moda antiga, irmão. E a gente teve essa ideia, vamos vender limonada, cara, vamos. Daí o que eu falei pra ele? Falei, cara, o dinheiro que tu fizer aqui é uma parte dele você vai poder comprar o brinquedo. Então vamos ver quanto é que tu consegue arrecadar. Então vamos lá, vamos treinar. E aí a gente montou a barraquinha, fizeram as limonadas com uma delícia, e a gente fez um desenho, assim, a mesa ela tem rodinha, e a gente saiu com ele, cara, batendo de porta em porta. E os vizinhos adoraram a brincadeira. E ele era super vendedor, né? Ele, putz, a gente ensaiou o pitch, né? Ensaiou o discurso. Olha só, hoje tá um dia muito. Tá com calor? A gente ensinou ele, né? A fazer a pergunta, né? Tá com calor? Então, tem uma limonada maravilhosa já aqui. Tava fazendo motor de vendas kids já. Motor de venda kids, exatamente. Então, assim, eu acho que isso é o terceiro pilar. Esses 3 pilares, eles estão interligados, tá? Os 3 pilares são inspiração, liderança e exemplo. Tá? O exemplo. Então, o terceiro pilar é o exemplo. Então, assim, é você dar o exemplo dentro de casa ou... O filho não faz o que não vê o pai fazer, né? Palavras explicam, o exemplo arrasta. Perfeito. Então, assim, o teu filho, ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Cara, isso mudou uma chave na minha vida tão grande, porque todo mundo fala isso, né? Mas depois que a gente tem filho, é que a gente vê. Antes o Anderson falou aqui sobre murmuração, era um cara que murmurava muito. E passei por um momento muito difícil junto com meu filho, dentro de casa, né? E ele via. E aí ele começou a ter problemas na escola e tal, problemas de agressividade. E a gente, vamos atrás de psicólogo e não sei o que lá. E, cara, eu, cristão como sou, orei muito, busquei a Deus sobre todas as coisas e, enfim, pensei o seguinte, cara, eu vou mudar, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Eu falei, cara, eu acho que eu tenho que mudar. Porque eu tava murmurando muito, eu tava reclamando, e o meu filho tava enxergando aquela dor no pai. E ele tava levando essa dor junto pra ele onde ele ia. Então, não adianta, cara. Crianças copiam. E não é só criança, tá? Com certeza. O teu colaborador, ele faz a mesma coisa na tua empresa. Se ele vê que você chega atrasado, ele vai chegar atrasado, vai chegar 10 minutinhos depois. Se ele vê que você faz com afinco, ele vai tentar fazer também. Então, assim, o exemplo arrasta. Então, acho que inspiração, liderança e exemplo, né? Inspirar você... o exemplo inspira, né? Por isso que eu falo que esses 3 pilares estão interligados, né? O exemplo, por si só, ele já inspira. Então, acho que você está sendo um exemplo para aquela criança que você era. Será que o Jonathan, de 12 anos de idade, se orgulharia do Jonathan que está aqui sentado hoje? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Eu direciono a pergunta para nossa audiência, porque o Jonathan eu sei que ele já se fez. Com certeza. Eu me faço essa pergunta, né? E assim, eu busco muito isso, Jonathan, e eu vou saber se eu tive sucesso na vida nesse aspecto ou não daqui a alguns anos, porque meu filho tem 7 anos, mas a gente busca dar o exemplo, inspirar e liderar. O liderar muitas vezes é você vir com a mão forte, você disciplinar. A própria Bíblia fala, né, que a disciplina tem que ser com força, com precisão, mas com amor. Você repreende, né? A Bíblia nos ensina que a gente deve amar a boa repreensão, né? Então, quando eu estou te repreendendo com amor, é porque eu estou querendo te corrigir para que você seja melhor. Estou te lapidando, né? A disciplina é isso, né? A disciplina é isso. Então, liderar
tem a ver com isso, né? E isso é uma coisa que a gente faz muito lá em casa também, assim, a gente tem uma liderança por disciplina, né? Eu disciplino muito o meu filho no sentido de seguir regras, né? Cara, a gente segue uma linha até quase que militar dentro de casa, tem essa pegada militar, faz sentido, ele já, para aqui, sabe? Legal, legal, mas é uma cultura. É uma cultura que a gente instalou lá em casa e que eles se sentem, crianças e liderados e colaboradores, eles precisam sentir o peso da liderança, eles têm que saber assim, cara, eu tenho um cara que eu posso confiar e seguir ele. Perfeito. Eu acho que isso inspira. Quando você lidera, por isso que eu falei que são 3 pilares: inspiração, liderança e exemplo. E eles estão um interligados no outro, né? Quando você lidera da forma certa, qual a forma certa de liderar? Com propósito, você sabendo o porquê que você está fazendo aquilo e com amor. Perfeito. Né? Você fazer aquilo com amor, quer dizer, se você está fazendo com amor, você não vai dar um esporro no teu colaborador. Você vai falar, olha só, a minha expectativa é que a gente, né, chegue aqui. Você está fazendo isso muito bem, mas eu acho que aqui a gente pode melhorar. Como a gente pode melhorar isso juntos? Dá umas ideias, o que tu acha que a gente pode fazer? Isso é um exercício, né, de feedback, uma rodada de feedback com amor. Então não é diferente, não me entrega nunca esse negócio, fico aqui te pedindo. É completamente diferente. Tu gera participação? Gera participação, dá um bom exemplo, inspira. Sim. E lidera. Né? E ele se sente parte daquela solução. Exatamente. Né? Não se sente só que você está dando o comando e que é dessa forma. Não. Você está ajudando a construir aquilo. Que é onde a gente chega no quê? No legado. A sucessão não é um legado. Né? É você fazer com que o próximo, né, se sinta parte daquilo. Exatamente. Porque senão ele não tem um espaço para brilhar também. E todo mundo precisa ter esse espaço. Esse é o espaço para brilhar. A gente vê muito hoje em filhos de milionários, né? Filhos de caras famosos. Pô, tipo, quero ir no outro caminho do meu pai justamente para não ficar na sombra do meu pai. Claro. Né? Não é porque ele não gosta da atividade que o pai fazia, mas muitas vezes ele tá na sombra do pai dele. Ele quer ter o seu brilho. Então eu acho que inspirar, liderar e dar o exemplo traz essa noção de pertencimento e legado, né? Pô, eu tenho um grande amigo meu, cara, que é um cara fenomenal, né? Foi muito bem criado e ele, cara, é herdeiro, entendeu? Uhum. Eu tenho alguns amigos que são herdeiros, uns amam ser herdeiros, né? E outros não tanto, não quer ficar na sombra da família. E esse cara teve uma sacada, ele leva isso como um propósito tão legal. Ele entende assim, cara, é um peso ser herdeiro, porque eu preciso honrar o que meu pai fez e multiplicar para as próximas gerações que estão por vir. E ele está fazendo um trabalho magnífico aí no mercado imobiliário, com esse pensamento, construindo um negócio muito maior, pegando aquela semente que o pai dele deixou. Então o pai dele começou lá como pedreiro, tinha uma olaria, construiu alguns prédiozinhos, pegou uns bons terrenos e hoje ele está... Ele absorveu isso como uma missão de vida e está fazendo um negócio muito maior a partir dessa sensação de legado. Por quê? Maravilha. Porque teve inspiração, teve liderança e teve exemplo dentro de casa. Vamos lá para a gente se encaminhar agora para o fim de fato, mas complementando o que você trouxe aqui e principalmente desse seu amigo, eu anotei aqui sobre dever e multiplicar. Foi um assunto até que eu tive com um colaborador meu na semana passada, porque a gente numa conversa de 1 a 1, é uma pessoa que ele tem um cargo dentro do nosso negócio que é o aprendiz da vida. Até me perguntaram, bom, mas esse cargo existe? Lá na Equant existe. Ele é uma pessoa que trabalha muito comigo, né? Então ele é um braço direito, assim, em várias situações. E ele, em um determinado momento, eu estava provocando mesmo, eu gosto de provocar, para que tire a pessoa de uma bolha, de uma zona de conforto, de uma crença limitante, de diminuição de competência, de poder que se tem dentro de cada um, porque a vida de ninguém é um acaso. Todos nós fomos projetados antes mesmo da nossa chegada aqui. Então, todos nós aqui, cara, de bilhões, trilhões de situações matemáticas, biológicas que poderia ser qualquer outro, nós estamos aqui. E agora? Então, por nós não sermos um acaso, eu acredito que cada um aqui tem uma relevância e uma importância bizarramente imensa. E assim, esse dever de multiplicar vem atrelado quando ele me falou de que para ele o sucesso na vida dele seria chegar num patamar do que o pai e a mãe têm hoje.
né, construindo hoje. E aí eu disse para ele, para mim, isso é o reflexo de um fracasso. E ficou um silêncio. Eu vi que ele... O que eu falei de errado aqui, né? Eu disse, para mim, isso é reflexo de um fracasso. Porque tudo que nos foi confiado, tudo que nos foi dado, foi para que de fato a gente multiplique. Nada é estático. Tá na né? Bíblia, Existe, né? existe a parábola lá dos talentos, né? Que Cristo ele usa isso, né? De quanto ele deu lá, ele deu um talento para cada um, e quando ele voltou, o Senhor voltou, um servo devolveu 10, o outro devolveu 5, e o outro que havia escondido aquele talento por medo, insegurança, por não ter a permissão de ousar, de fazer algo diferente e multiplicar aquilo, ele entregou, devolveu um só. E ele achava que aquilo era algo incrível. Você me deu um, olha só como eu cuidei e preservei para você, tá aqui um de novo. Servo bom, servo mau e ingrato. Servo mau e ingrato. Essa parábola é incrível. É, porque você recebeu algo e não fez, não teve a capacidade de fazer nada além. Então, assim, é nosso dever de tudo aquilo que a gente recebe, porque certamente que os nossos pais receberam um padrão de vida, uma determinada situação muito inferior do que eles estão hoje, né? Então eles cresceram, multiplicaram, e é nosso dever a ir muito além, deixar algo muito melhor e maior, e quando eu falo não é só em bens, menos de bens, né? É deixar muito maior em ser para quem está seguindo nossos passos. E aí, atrelando aqui, eu coloquei sobre integridade, que é algo que eu venho sendo ministrado já faz um bom tempo, já desde o ano passado. Ano passado foi um ano que eu aprendi sobre contemplação, e aqui a gente pega o gancho sobre integridade, né? O que é ser íntegro? É ser um onde, aqui conversando com você, ser o mesmo na minha empresa, ser o mesmo na outra empresa, ser o mesmo com o meu cliente, com a minha esposa, num contato com os amigos, no networking, sei lá, num happy hour com o time da empresa, seja onde você estiver, seja aquela pessoa, sem ficar usando artifícios, máscaras e se fragmentando para ser aceito em determinados locais. Exatamente. Ou por pessoas. Integridade. Né? E essa integridade tem tudo a ver de você conseguir extrair o teu real valor e com isso gerar valor e impactar na vida das pessoas, porque quando eu sou íntegro eu tenho muito mais possibilidade de gerar conexão e impacto na vida de um próximo. Você só é íntegro quando você entende e tem clareza dos teus valores. Perfeito. Aquilo tá muito claro para você, então você não precisa se adequar ao valor do outro, porque você sabe qual é o seu. Berra dentro de você. Isso, né? berra dentro de você, então você não consegue ser outra coisa. Ecoa. Né? Ecoa, exatamente. Ecoa. Marcelo, vamos pro final, última pergunta, que é a pergunta que eu fiz ao Anderson de finaleira, que é: o sucesso te trouxe palco, ou seja, te trouxe aqui e agora, né, para esse momento atual, e qual é a verdade que você gostaria que ecoasse quando você não estiver mais aqui, seja dentro da vida do seu filho, seja no seu negócio com seus liderados, com seu sucessor, seja com sua esposa, seja com as 8 bilhões de pessoas, se eles pudessem estar te ouvindo aqui agora, qual é a verdade inata que você gostaria que ecoasse na vida dessas pessoas? Transformação real de vidas e negócios. Esse basicamente é o meu grande porquê, tá, Jonathan? A minha grande motivação. O que me motiva é ver transformações reais em vidas e em negócios. Pode te parecer um pouco de chavão, né? um pouco de clichê, mas é a minha verdade. O que mais me motiva, cara, é quando eu vejo um profissional que começou comigo, não sabia nem, estava aprendendo a fazer gestão de tráfego, e de repente o cara tá rico, assim, sabe? O cara tá maior do que eu, muitas vezes. Né? E a gente vê essa escalada de profissionais dentro de uma empresa, por exemplo. Vejo uma transformação real de uma vida. Quando eu vejo uma transformação real de um negócio, eu tenho um cliente, cara, que a gente começou a trabalhar com ela, começou a trabalhar comigo em 2017. Nós poderíamos usar essa transformação como lapidação? Sem dúvidas nenhuma. Lapidação, né? De vidas. Lapidação para transformação mesmo. Eu acho que a lapidar é justamente tu tirar essas camadas e extrair o melhor. E esse melhor é o que vai se multiplicar, né? Então eu quero e me esforço na minha vida para deixar um legado de assim, putz, cara, com esse cara eu evoluí.
Eu dei um passo a mais, seja na minha vida, seja no meu negócio, seja em empresas. Como eu estava falando, eu tenho um exemplo de uma empresa que começou, tem vários dessas, mas tem um caso muito especial do meu coração, que a empresa começou comigo no início da DC, eles estavam faturando menos 3 mil reais por mês, estavam investindo no lugar errado. Falei, não, gente, vamos fazer um Google e tal, e começamos aos pouquinhos, e elas foram crescendo junto comigo, com a minha metodologia. Daqui a pouco bateram ali seus 30, 40 mil, e a gente continuou trabalhando, depois cancelaram o contrato. Jornada do empresário foi, né, viveu a vida, e no ano passado retornaram pra gente. Voltaram e quando elas voltaram, achei muito legal porque elas voltaram usando o meu método. Então, assim, aquelas campanhas que eu tinha configurado no Google lá em 2019 estavam sendo geradores de receita até hoje. Hoje elas estavam faturando 140 a 160 mil, dependendo do mês, já com clientes de recompra, usando toda a lógica de LTV, de CAC, com as planilhas que eu deixei com elas naquele momento lá atrás. Então, eu tenho um depoimento de quando elas estavam começando e agora elas são nossas clientes novamente. Isso me inspira, né? Perfeito. Ver um colaborador mudar de vida, ou então um amigo. Eu tenho esse meu amigo, por exemplo, que eu te falei, a gente é um espelho um pro outro, assim, sabe? Eduardo. Esse cara que eu tô falando é o Raniel. O Eduardo é um grande amigo meu também. Sim. Mas esse é o Raniel, o Hélio Raniel Bastos. Já vou deixar um abraço aí pra ti, irmão. Não posso deixar de honrar a tua vida aqui. É um cara, assim, que a gente sempre foi muito ombro a ombro, cara. Então, tipo assim, eu e ele, a gente tem uma relação. Isso tem a ver com essa pergunta. A gente tem uma relação de... A gente não fala muito, assim. A gente é exemplo, entendeu? Então, cara, eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, eu via como ele tratava as namoradas dele. Ele abria a porta, era um cara gentil, bonitão, carro... Mas, cara, ele abria a porta, eu achava aquilo magnífico, cara. Até hoje eu faço isso pra minha esposa, pra minha noiva. Eu acho que isso é um tratamento que a gente tem que ter. Mas já tá profetizando já, breve vai ser esse a gente já tá contando os dias aqui. Então, assim, aí entra essa questão do exemplo, né? Então, assim, cara, esse cara me transformou. E eu também tive transformações na vida dele, né? Que assim foi, que ele relata, putz, cara, aprendi isso contigo, cara. Se eu vi ao longo da vida tu fazendo isso, às vezes só o teu posicionamento, nos teus valores, no ser íntegro, faz as pessoas serem influenciadas. E às vezes a gente escuta esse tipo de coisa, cara. Isso é o que me motiva. Então, no final do dia, quando eu encerrar a minha jornada, eu realmente espero deixar esse legado, assim. Fui transformado positivamente pela participação do Marcel na minha vida ou no meu negócio. Marcel, gratidão, cara, por dividir esse tempo precioso aqui conosco, dividir parte da tua história, parte do teu conhecimento, né, da tua essência em si, e essa transformação que você diz, eu acredito que tem muito a ver com a tua vinda para o nosso projeto Ecoante, que eu identifiquei que quando você viu algo que eu falei para você sobre DNA Ecoante, fez com que você olhasse para o projeto de uma outra forma, né? Que o DNA Ecoante está muito conectado à transformação, de fato, né? Que por onde a gente passa, ninguém mais permanece igual. A gente provoca mudança, pode ser que a gente não provoque mudança alguma no seu processo, mas que todas as pessoas que passarem por algum método nosso, é certeza que, assim como o Albert Einstein ele fala, né, que a partir do momento que você é tocado por algo novo, jamais você permanece o mesmo. Então, o DNA Ecoante está muito atrelado a desafios que transformam narrativas em alianças, né, que geram grandes e fortes alianças o qual é sinônimo de um grande e forte compromisso. O nosso grande e forte compromisso aqui para com empresários, para com vendedores e líderes, multiplicar esses negócios através do quê? Através das vidas, ativando essas vidas, ativando essas pessoas para o seu porquê, com o porquê do negócio, que é a missão e a causa daquele negócio, gerando o quê? Tensão. O que é a tensão? É gerando a energia necessária para que extraia o melhor que há dentro de cada um. Por isso que lapidação aqui é extrair o que tem de melhor de você, extrair o que tem de melhor do Anderson, de todos os convidados, dividir, extrair o que tem de melhor dentro de mim, deixar camadas de limitações que nós mesmos vamos colocando para cima de nós e ouvir às vezes pessoas que nos limitam, que geram crenças limitantes, que às vezes ficam proferindo palavras que te aprisionam, não que te libertam. E o nosso maior
O objetivo dentro de todos os nossos métodos é gerar libertação. Através do quê? Através do empoderamento de que todos nós, sim, somos maiores do que podemos imaginar. E, de fato, todos nós podemos transformar desafios através de uma boa comunicação, como o Anderson trouxe. E essa comunicação não está, às vezes, só no que eu comunico com você, Marcel, ou com o Anderson, e sim aquilo que você entende. Então, dentro dos nossos métodos, tem muita situação que a gente costuma colocar, que é a comunicação situacional. É eu, de fato, me adequar, me adaptar a como você se comunica. A situação, às vezes, da sua vida tem o tato, a sensibilidade. Tá entendendo que liderança é isso? Eu saber aonde apertar e na hora certa de apertar. Que é aquele paradoxo do engenheiro da aviação, que ele vai lá e cobra 2 milhões de dólares para ir lá apertar um único parafuso para o avião poder seguir o voo. Né? E aí todo mundo fica, pô, mas só isso? Mas ele sabe o parafuso certo a ser apertado. Então, fica uma provocação aqui a todos, para a gente finalizar, agradecendo o Marcel mais uma vez, agradecendo o Anderson mais uma vez, por esse bate-papo incrível, e todos vocês que estão aqui acompanhando até agora, e fazer uma reflexão do que você, de fato, tem que deixar para trás hoje, né? O que você tem que lapidar, deixar, enterrar, para que você possa, de fato, acessar o seu melhor, para que você, de fato, possa vender melhor. E quando eu falo vender, não é só para vendedores, é para você dentro da sua casa vender uma visão de vida para sua esposa, vender uma visão de vida para os seus filhos, vender um acordo, porque a vida ela é repleta de desequilíbrio. E esquece o que a maioria fala de uma vida equilibrada. Não, meu amigo, se você quer ter uma vida diferente, fora da caixa, fora de padrão, é um constante desequilíbrio. Momentos eu vou ter que me dedicar mais ao meu negócio, ao meu trabalho. Momentos eu vou conseguir desfrutar, contemplar disso e estar mais com a minha família. Mas é uma gangorra. Eu estou fazendo um esforço aqui, só que o que mais importa são as pessoas que estão lá na sua casa, que estão lá sustentando todo esse teu esforço, esse teu sacrifício, que está te capacitando e te gerando condição para isso. Mas aí é você vender essa ideia. Olha só, família, para a gente chegar aqui em determinado local, papai vai precisar fazer X concessão, papai vai precisar fazer essas renúncias, eu vou ter que me fazer ausente nesses momentos, só que, porque quando a gente chegar aqui, e aí é que tá, quando a gente chegar aqui, contemplar e desfrutar todos juntos, porque a contemplação vem roubando relacionamento, casamento e negócios, porque o desafio da empresa é faturar 1 milhão, o desafio da empresa é faturar 10 milhões, o desafio da empresa é faturar 100 milhões, beleza? Você chega, e aí quando você chega, você não contempla, porque você chegou e você já está olhando para um próximo patamar, isso faz com que o negócio fica cansado, você se sente cansado, fica aquela sensação do cansaço fadigado, porque você não comemora as conquistas. E quando eu falo conquista, não precisa ser grande conquista, são pequenas conquistas, pequenos indicadores, e que todos participem dessas conquistas, até inclusive a pessoa que faz o café no seu negócio, a pessoa que cuida da limpeza do seu negócio, ela faz parte disso. Ela faz parte desse ecossistema. Ela é a vida que opera, às vezes, no invisível e gera facilities do invisível, que te dá a condição de conseguir atender melhor os seus clientes, que consegue gerar um ambiente mais harmônico. Então é isso. O que você, que está nos ouvindo aqui agora, tem que deixar para trás e enterrar para que nasça e floresça uma nova pessoa, um novo profissional, um novo empresário, um novo empreendedor, para que você de fato acesse essa riqueza e esse grande valor que você carrega dentro de você. Fica com essa questão de lapidação, essa pergunta da lapidação, e a gente se vê num próximo episódio. Um abraço, uma boa noite, boa tarde e um bom dia, dependendo do horário que você nos assiste. Um abração e um beijo no coração.